Irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar passando esse tempo com os irmãos, conhecendo melhor a cada um. Pode ter certeza, estou muito feliz de ver uma igreja que tem um compromisso tão grande, tão sério com a palavra do Senhor. Falando em palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. O texto diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestres e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, Deus, nós ousamos estar na Tua presença, Pai. Nós somos pecadores, falhos, que não merecemos nada, mas o Senhor, na Sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou, e hoje é o motivo de estarmos aqui, reunidos como Igreja Santa do Senhor. Pai, a Tua palavra está aqui exposta, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender as Tuas verdades, ó Pai. E que nós possamos sair daqui dessa noite, diferente da maneira que entramos, porque a Tua palavra transforma as vidas, como tem transformado a cada dia, a cada um aqui, Pai. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. O tema da nossa mensagem é as prioridades de um servo.
as prioridades de um servo. Irmãos, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Ele cumpriu o que estava na agenda de Deus rigorosamente. Ele estava naquele momento, nos últimos momentos, de cumprir tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Jesus e, consequentemente, para as nossas vidas. Ele estava cumprindo todo o plano de Deus. Jesus disse à sua mãe, em Caná da Galileia: a minha hora ainda não chegou. João capítulo 7, versículo 30, ele disse: os guardas não puderam prendê-lo, pois a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8, João diz assim: e ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 12, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, numa jumentinha, o texto diz que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O versículo 1 do capítulo 13 diz: na festa da Páscoa, Jesus disse, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Capítulo 17 diz que, tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, Jesus disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Jesus sabia que tinha chegado o momento em que iria passar por um sofrimento profundo, ia passar por dores, mas também que iria salvar a humanidade perdida. Jesus Cristo nos oferece nesse texto um conjunto de prioridades em que nós, os seus servos, devemos pautar as nossas vidas. Jesus Cristo nos oferece um conjunto de prioridades que nós, os seus servos, devemos pautar as nossas vidas. E João vai nos dar pelo menos 3 prioridades aqui. E a primeira é as prioridades de um servo chamado Jesus. Irmãos, fiquem com a Bíblia aberta, por favor, no capítulo 13, que nós vamos sempre voltar no capítulo. No versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus estava à sombra da cruz. Jerusalém estava com as suas ruas abarrotadas de gente. Cada família ali estava se preparando para sacrificar o cordeiro da Páscoa. A Páscoa era a festa onde todo o povo se reunia em Jerusalém. Os sacerdotes também se preparavam para essa grande festa. A festa que marcava a saída do povo do cativeiro do Egito, quando Deus libertou o povo pelo sangue do cordeiro. Muitas pessoas iriam ver o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, sendo sacrificado nessa Páscoa. Jesus, ele sabia que seria traído por Judas. Jesus nunca esteve enganado. Ele sabia de tudo o que iria acontecer. O discípulo traidor, Jesus sabia quem era. O versículo 3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus sabia que o seu Pai lhe havia falado tudo o que ia acontecer. Eu fiquei imaginando, tentando me colocar no lugar de Jesus.
Jesus sabia o que iria acontecer com ele logo no outro dia, depois daquele tempo com os discípulos. Eu fico imaginando a aflição de Jesus, a preocupação de Jesus, a ansiedade de Jesus. Mesmo na hora mais angustiosa da sua humilhação, Jesus sabia quem era, de onde ele tinha vindo, o que faria e para onde ele retornaria. Ele sabia que ia morrer. Ele não era ingênuo, ele sabia. Não era uma vítima indefesa, nem um mártir, era redentor, era o redentor, cumprindo plenamente a vontade de Deus, o Pai. Ele sabia o que ia acontecer com ele, e mesmo assim, ele se entregou. O versículo 4 do capítulo 13 diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus amou os seus discípulos com um amor perseverante. Se a gente olhar no final do versículo 1, diz que ele amou até o fim os seus discípulos. Ele foi até o fim com eles. Mas ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que os seus discípulos iam abandoná-lo. Mas mesmo assim, ele se curvou e lavou os pés daqueles discípulos, daqueles homens pecadores. Mas Jesus os amou até o fim. Jesus amou-os a ponto de deixar a sua glória, entrar no mundo, fazer-se carne-se, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre ele todos os nossos pecados. Esse é um amor imenso, eterno, infinito. Nenhum pregador jamais vai conseguir pregar esse amor. Nenhum pregador, e eu acho que nenhuma pessoa consegue imaginar e saber o tamanho daquela cruz. O amor de Jesus excede todo o entendimento. O principal dos pecadores pode ir a Jesus com ousadia e confiar no seu perdão. Jesus, ele se deleita em receber pecadores. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos fracassos. Ele jamais nos rejeita por causa das nossas fraquezas. Aqueles a quem Jesus amou desde o princípio, ele amará até o fim. Até o fim. Versículo 5 diz assim: depois disso, depois de ter colocado a toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lavou os pés dos discípulos de uma maneira humilde e sincera. Com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. A humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o soberano do universo,
vestiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Era o costume que antes de se assentarem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Os discípulos tinham vindo de Betânia, seus pés estavam cobertos de poeira. Andaram 3 quilômetros de Betânia a Jerusalém. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha sido ungido por aquela mulher, e saiu de Betânia e foi caminhando até Jerusalém. Eles não poderiam se assentar à mesa sem lavar os pés. Esse era um serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Jesus esperava que aqueles discípulos que andou com ele 3 anos tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Mas ninguém fez isso. Ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Lucas vai nos contar que os discípulos abrigavam no seu coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles. O vaso de água, a toalha, o avental estava ali, mas eles não tomaram a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Com certeza, se Jesus tivesse pedido para eles lavarem o pé dele, Jesus, eles fariam com a maior felicidade e maior alegria. Mas eles não foram capazes de lavar os pés uns dos outros. No decorrer da minha vida, várias pessoas lavaram os meus pés. Inúmeras pessoas me abençoaram de uma maneira grandiosa. Mas um exemplo e uma cena não sai da minha mente. Foi quando eu estava no seminário, no Palavra da Vida, no horário do almoço. No seminário tem umas mesas redondas, vocês lembram dessa mesa? Eu acho que cabe umas 6 pessoas, mais ou menos, naquela mesa. E estavam ali os alunos, de repente chega à mesa Carlos Oswaldo Pinto, nada mais, nada menos do que o reitor do seminário, o maior seminário da América Latina, e pede licença para se assentar junto com a gente. Ele se assentou e começou a conversar com a gente, perguntando da vida de cada um, preocupado com a vida de cada um, o que a gente fazia, de onde a gente vinha. E aquele almoço ele só se preocupou em saber a nosso respeito. Não bastando, terminou o almoço, ele começa a recolher o prato de todos. Um a um. Fez uma pilha de prato e levou embora. Aquela cena é recorrente na minha memória. Que um cara que tinha tudo para ser arrogante, prepotente, que tinha tudo para não fazer e nem estar naquela mesa com a gente. Ele esteve, se preocupou com a gente e fez o papel de servo. Isso me marcou e eu tento seguir esse exemplo, que é o exemplo de Jesus. Pessoas não lavam os pés uns dos outros, exceto por um grande sinal de amor. O irmão Estênio Márcios é um cantor cristão. Ele tem uma música que diz assim: toalha nos ombros, bacia na mão. É dessa maneira que nós precisamos viver. Precisamos viver com a toalha nos ombros e a bacia na mão, prontos para servir ao nosso próximo, ao nosso irmão. Jesus está mostrando nessa passagem que no reino de Deus, o maior é o que serve. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
ele se esvaziou, se humilhou, ele sofreu morte humilhante e morte de cruz. Jesus, o Filho do Deus vivo, o soberano do universo, se vestiu com uma toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos de discípulos pecadores. Irmãos, como nós precisamos aprender essa lição. Como nós precisamos nos parecer com Jesus. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas importantes dentro das igrejas, mas poucas pessoas que servem. Muitas pessoas no pedestal, mas poucas pessoas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, espectadores, mas poucas prontas a servir. A humildade de Jesus repreende totalmente o nosso orgulho. Totalmente o nosso orgulho. As prioridades de um servo chamado Jesus. A segunda prioridade é a prioridade de um servo, é a santificação diária. Versículo 6. Chegando-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo, quer dizer, comunhão. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Versículo 10, Jesus responde: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Irmãos, aqui Jesus estava ensinando aos seus discípulos a importância de uma caminhada santa, de uma vida santa, de uma vida reta. Jesus não estava falando de um banho físico, mas sim de um banho que perdoa, que purifica e que limpa o homem dos seus pecados. O batismo simboliza isso. Jesus estava dizendo que se alguém já tem o perdão dos seus pecados, por causa da obra de Jesus naquela cruz, então não precisa tomar banho, não precisa ser banhado. É isso que ele está dizendo para Pedro. Pedro e os discípulos só precisavam lavar os pés. Irmãos, quando um pecador crê em Jesus, ele é banhado completamente. Seus pecados são perdoados e Deus nunca mais se lembra desses pecados. Nós não precisamos nos converter novamente. Nós não precisamos de um banho se já estamos com as nossas vidas em Cristo. Nós precisamos que os nossos pés sejam lavados. E nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Nós, como crentes que andamos nesse mundo, às vezes vamos ficar com os pés cheios de poeiras, cheios de pecados. E nós precisamos constantemente buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos humilhar e confessar os pecados a Ele. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Quando somos purificados, andamos em intimidade com Cristo. Irmãos, nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas nós não podemos esquecer que nós somos pecadores salvos. E que nós precisamos buscar constantemente a presença do Senhor. Nos humilharmos,
trancar nos nossos quartos, entregar as nossas vidas, derramar as nossas vidas perante o Senhor. Nós precisamos remover regularmente as impurezas. Como o pastor Elcio fala, as ervas daninhas. A NVI ela é muito feliz quando ela traduz o Salmo 139, o versículo 24. O Salmo 139 ele é muito importante para a nossa caminhada cristã. Mas eu gostaria de ler com os irmãos só o versículo 24 do Salmo 139. Se os irmãos quiserem abrir. Depois volte em João 13. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós devemos meditar nesse versículo, ruminar esse versículo constantemente. Deus, vê se há algo errado em mim, no meu coração, que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Muda o meu caminho. Ore a Deus. Peça a Ele que mostre o que está de errado na sua vida. Ele vai mostrar. Às vezes nós ficamos confortáveis, às vezes nós viramos crentes, acostumados com a rotina, esquecemos de ter essa intimidade profunda com Deus, de rasgar o nosso coração. Deus, o que está errado na minha vida? Onde eu estou pecando? Às vezes nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar o pecado. E é isso que nós precisamos fazer. Pedir para Deus nos mostrar onde estamos errando. Pedro precisava entender que os salvos necessitam de contínua purificação. Assim como Pedro, nós também precisamos constantemente ser lavados e purificados das nossas impurezas. O mesmo sangue que nos lavou quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, é o mesmo sangue que nos purifica hoje. As prioridades de um servo é a santificação diária. E a terceira e última prioridade, partindo para o final, a prioridade de um servo é seguir o exemplo do mestre e ser feliz. A prioridade de um servo é seguir o exemplo do mestre e ser feliz. Versículo 12 do capítulo 13. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Aqui, Jesus estava ensinando seus discípulos acerca da humildade e do serviço até aqui. Nesses últimos versículos, ele está ensinando uma lição prática. Os discípulos tinham uma compreensão clara de quem era Jesus. Chamavam-o de mestre e de senhor. A teologia deles estava correta. Tinham-o na mais alta conta. Sabia que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas tudo isso
sem deixar de ser mestre e Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, sendo o maior, fez o serviço do menor. Os discípulos deveriam servir uns aos outros, em vez de disputar entre si quem era o maior entre eles. Em vez de buscar a glória para nós mesmos, devemos sempre estar toalha nos ombros, bacia na mão. Em vez de nós buscarmos os nossos direitos, nós devemos estar com a toalha nos ombros e a bacia na mão. Jesus poderia reivindicar os direitos dele. Jesus não pecou. Mas ele estava pronto para servir. Jesus não ensina apenas com palavras, mas sobretudo com exemplos. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Se o servo não é maior do que o seu senhor, e se o senhor serve, então os servos não têm desculpas para não servir uns aos outros. Se o meu Senhor, soberano Senhor, deixou o exemplo de servir, eu não tenho o direito de não querer servir. Eu não tenho esse direito. Nós não temos esse direito. O versículo 17 é extraordinário, irmãos. Eu gostaria que os irmãos lessem todos juntos, para que os irmãos ficassem meditando nesse texto. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, vamos começar de novo. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Jesus está definindo o que é felicidade. Feliz é aquele que serve, e que serve os mais fracos da maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e Senhor, mas também que imita Jesus, servindo o seu próximo. Mas Jesus nos pergunta: a quem nós estamos servindo hoje? Quantas pessoas nós estamos servindo hoje? Essa pergunta começa na minha vida. Quantas pessoas eu tenho servido hoje? Eu tenho lavado os pés de quantas pessoas? No reino de Deus, o maior é o servo. As prioridades de um servo. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar. Jesus, meu Pai querido, nós não somos dignos, Senhor, do Teu amor. Pai, nós precisamos ter consciência de tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós precisamos colocar em prática, Pai, aquilo que nós temos ouvido. Não nos deixe, Senhor, a ser crentes que estão confortáveis nos bancos das igrejas, ó Pai. Que nós possamos servir uns aos outros, ó Pai. Assim como o Senhor Jesus serviu. Que nós possamos, ó Pai, ter consciência de uma busca, Senhor, intensa de santidade. Uma busca, Senhor, que agrade o Senhor, que agrade a Ti, ó Pai. Que nós possamos pedir para o Senhor sondar os nossos corações diariamente, corrigindo os nossos caminhos. E
que a nossa vida possa glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Que nós possamos ter consciência de servo, Pai. Que nós possamos ter consciência que nós não temos direito nenhum, porque nós somos depravados, pecadores, ó Pai. Mas que nós possamos ter consciência que somos servos. E somos felizes porque o Senhor é o nosso Deus, o soberano das nossas vidas. Pai, nos ajude a crescer como igreja, Senhor. Nos ajude a crescer como irmãos, servindo uns aos outros, ó Pai. Uns aos outros, amando uns aos outros, ó Pai. Que essas verdades, ó Pai, possam estar nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos transforma, que nos incomoda, e que nós possamos, Senhor, ser gratos a Ti por ela. Em nome de Jesus. Amém.